Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu queria começar a meditação de hoje lendo e comentando uma carta de uma mulher cega. Muitas vezes tenho pensado quão benéfico seria se cada ser humano fosse atingido pela cegueira, durante alguns dias somente. Por contraste, o negrume da cegueira o faria apreciar melhor a visão. Uma vez por outra, faço uma sondagem entre os meus amigos dotados de vista, a fim de descobrir o que é que eles veem. Recentemente, perguntei a uma amiga que acabava de voltar de uma longa caminhada pelos bosques, o que havia observado por lá. Nada de particular, replicou ela. Como é possível, perguntou então a mim mesma, passear durante 1 hora através do arvoredo, sem nada ver que seja digno de nota? Eu, que não possuo o dom da vista, descubro, meramente através do tato, centenas de coisas que me despertam interesse. Tateio a folha de uma planta e sinto a delicadeza da simetria das suas nervuras. Por vezes, o coração chora-me no peito com desejo de ver todas essas coisas que a cegueira me esconde. Se o simples contato da mão me pode dar tanto prazer, quanto mais beleza a visão das coisas poderia revelar-me. Como nós vemos, o primeiro que nos faz essa mulher, essa pessoa cega, é nos propor valorizar aquilo que nós temos, no caso, a visão. Acho que todos podemos imaginar nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, durante essa quarentena, tantas coisas que tínhamos e não valorizávamos na sua justa medida, e agora percebemos como são tão importantes. Poder visitar os familiares e abraçá-los e encontrá-los sem medo, sem distância, ter liberdade de ir ao shopping para fazer uma compra, ir a um restaurante, a uma lanchonete, junto com os amigos, para comer, para tomar um lanche, sentir o prazer de tomar um banho de mar, ou ter o privilégio de ir à igreja, de participar da missa, a possibilidade de se confessar, de procurar o sacerdote, o padre, pedir perdão, se reconciliar com Deus através do sacramento da alegria. Nesse tempo, nós estamos redescobrindo tantas coisas que não podemos fazer e que são maravilhosas, que antes podíamos e daqui a pouco voltaremos a entrar num parque, a fazer um esporte junto com os outros, a ir ao museu, até mesmo ir à escola, ir à faculdade, ir ao trabalho. É algo desejável. Redescobrimos, percebemos que maravilhoso é, né, poder estar junto com outras pessoas, aprendendo, trabalhando, sem fazer tudo em casa, distante, pela internet. As situações são incontáveis. Talvez até agora considerávamos tudo isso normal, sem nada de particular. Afinal de contas, é normal enxergar para quem tem ódios. Voltemos à carta dessa pessoa cega. Já me tenho abandonado a imaginar que é que eu mais gostaria de ver se me fosse dado o uso dos olhos, digamos, por 3 dias somente. E agora ela vai contar o que ela sonha, o que desejaria fazer nesses dias que estaria enxergando. No primeiro dia, gostaria de ver as pessoas cuja bondade tem tornado minha vida digna de ser vivida. Eu não faço ideia do que seja poder ver o coração de uma pessoa amiga através do que chamam as janelas da alma, os olhos. Tudo o que eu posso ver são os contornos de uma face através da polpa dos meus dedos.
E ela nos faz uma pergunta: será que você é capaz de descrever com minúcia o rosto de 5 dos seus melhores amigos? À tarde, daria um grande passeio pelos bosques e embriagaria meus olhos com as belezas do mundo natural e rogaria a Deus que me deixasse ver a glória de um ocaso deslumbrante de cor. Essa noite, acho que não seria capaz de dormir. No dia seguinte, eu iria a um museu e reconheceria assim, pela vista, os objetos que hoje conheço apenas pelo tatear de minhas mãos. E coisa mais prodigiosa ainda, todo o mundo magnífico da pintura me ficaria aberto. No terceiro dia de minha incursão no mundo das imagens, eu ficaria de pé numa esquina das mais movimentadas, limitando-me a olhar a gente que passa, tentando compreender na sua aparência alguma coisa de suas vidas cotidianas. À meia-noite, as trevas da cegueira voltariam a envolver-me. É natural que durante esses 3 curtos dias eu não tivesse visto tudo quanto desejaria ver. E só quando a escuridão voltasse a descer sobre o meu mundo é que eu compreenderia quanta coisa me ficara por ver. Eu que sou cega, posso dar uma sugestão àqueles que veem. Façam uso dos olhos como se amanhã a cegueira os esperasse. Eu acho que a proposta que ela fazia anos, através dessa carta, se referindo, no caso, à cegueira, de algum modo se tornou realidade na vida de todos nós, não em relação aos olhos, mas a outras muitas dimensões da nossa vida que talvez até agora não tínhamos percebido que eram dons de Deus para nós e que considerávamos algo banal e corriqueiro. E por isso, fazendo oração outro dia aqui diante do sacrário, conversando com Jesus Eucarístico, meditando um pouquinho, me veio uma ideia, uma luz que eu depois pensei em comentar na meditação dessa semana, que é a importância de sermos pessoas agradecidas. Vamos considerar hoje a virtude da gratidão. Muito antes dessa mulher escrever essa carta tão bonita, tão tocante, Jesus Cristo já nos falou da gratidão, a partir de um acontecimento narrado no Evangelho de São Lucas. No capítulo 17, nos conta o Evangelho, sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe. Então podemos imaginar, fechando os olhos, aí sim, olhando através da alma, com o coração, como terá sido a entrada de Jesus nessa cidade, nessa aldeia, o encontro com esses leprosos, esses 10 homens que estavam doentes e que de longe olhavam para Cristo. Diz um autor, um especialista na Sagrada Escritura, na vida de Cristo, excluído do convívio com os seus semelhantes, o leproso vivia em grutas ou improvisava a sua choça às portas das cidades para receber a esmola dos que entravam e saíam. E realmente a lepra era uma doença contagiosa. Os leprosos deviam ficar afastados daqueles que não tinham a lepra. Viviam à margem da sociedade, excluídos, desprezados, fora da cidade. Quando Cristo entra naquele lugar, eles vão se aproximando um pouco, ainda que mantendo uma certa distância, como estava indicado que fizessem. Mas dessa vez não vão simplesmente para pedir esmola, pedem algo que só Jesus podia dar, que ele realizasse um milagre que os curasse. Elevaram a voz clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E se vê como se aproximam com humildade, com fé, e apelam para o coração de Cristo, para a compaixão de Nosso Senhor. E realmente Jesus se compadece. Jesus não fica indiferente com a dor deles, com aquela situação. O seu coração misericordioso
sente o desejo de ajudar. Mas antes de realizar o milagre, Jesus coloca uma condição. É o que ele sempre fazia, porque queria saber se eles acreditavam mesmo, se eles tinham fé. E por isso dá uma indicação para eles, conta o Evangelho: ide, mostrai-vos ao sacerdote. O que significam essas palavras? Olha, muito simples. Quando por algum motivo, algo que era muito raro, um leproso ficava curado, ele só podia se reintegrar à vida social através de um certificado de cura emitido pelo sacerdote judeu. Então, quando Nosso Senhor diz que eles se dirigem ao sacerdote, está provando a fé deles, porque eles continuavam com o corpo, com a lepra, na mesma situação, não tinham ainda sido curados, e vão até o templo, até o sacerdote, nesse estado. E eles acreditam, eles não duvidam da palavra de Deus, porque Jesus não é só um grande homem, um mestre, mas é o próprio Deus que se fez homem, sem deixar de ser Deus, e como Deus ele tinha essa possibilidade, como realmente aconteceu, de fazer um milagre. E é o que conta também São Lucas: enquanto eles iam andando, ficaram curados. Podemos imaginar a alegria desses homens, depois de tantos anos excluídos da vida social, se sentindo humilhados porque eram tidos como umas pessoas pecadoras, na lepra, as doenças naquele momento eram compreendidas de uma maneira distorcida ou como um castigo de Deus, e o fato que eles eram desprezados. E agora curados, é como se tivessem nascido de novo. Diante dos seus olhos se abrem 1000 perspectivas, antes impossíveis de realizar. Eu penso que é uma alegria semelhante à alegria que sente quem, depois de ficar internado pelo Covid, talvez numa UTI, graças ao cuidado dos médicos, das enfermeiras, pela misericórdia de Deus, se curam e podem voltar às suas famílias, podem fazer planos para o futuro, se reintegrar no mundo. Pois isso aconteceu com aqueles leprosos. A partir de então, poderiam ter um trabalho, constituir uma família, viver no meio da sociedade, participar de festas, de jogos, tudo aquilo que os outros podiam usufruir. Pediram a Cristo uma graça e receberam. Vamos pensar um pouquinho também agora, meditando no nosso coração, na presença de Deus, qual devia ser a atitude deles? O que você diria, O que seria o razoável, vamos dizer assim, que fizessem depois de ficarem curados? Agradecer, voltar correndo até Jesus para dar graças. E qual que foi o final da história? Conta também o Evangelho: um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Ou seja, dos 10, um leproso volta. E é significativo, e por isso São Lucas acrescenta esse fato, que ele era um samaritano. Para quem não sabe, os judeus não falavam com os samaritanos. Diz um teólogo, comentando a vida de Cristo, segundo os samaritanos eram o povo mais odiado pelos judeus e, por sua vez, também eles odiavam os judeus. Ou seja, 9 eram judeus e não voltam, não agradecem. E aquele que era inimigo do povo, vamos dizer assim, retorna, se coloca diante de Cristo humildemente e agradece o que tinha recebido. É razoável, é natural, independentemente dessa briga histórica, que fizesse isso. Mas ele precisa vencer os obstáculos,
Você vê que tinha um coração grande, um coração bom, sensível, agradecido, e por isso, né, volta para agradecer. Isso nos mostra a beleza da virtude da gratidão. Enquanto olhando para os outros, nós sentimos uma certa aversão e percebemos, poxa, que homens mais sem coração, mais egoístas, que nem sabem, né, retribuir, reconhecer o dom recebido e agradecer a Jesus. Esse homem, o samaritano, sim, que se aproximou, que deu graças a Deus, que voltou para agradecer. Isso nos faz pensar também que a gratidão é uma virtude especialmente bela, mas também uma questão de educação básica, de uma sensibilidade, de uma formação humana, né, que nós recebemos em casa. Não sei, né? Éramos pequenos, talvez muitos de nós, quando recebíamos um presente, ao invés de dizer obrigado, o primeiro que fazíamos é já rasgar o papel, abrir, e a mãe, né, dizia, meu filho, minha filha, como se diz? E aí sim, talvez um pouquinho forçados, obrigado, obrigado. Pois é isso que Jesus está nos dizendo, poxa, que é preciso agradecer. E por isso conta o final dessa cena do Evangelho, que Jesus diz naquele momento, não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus. Doeu ao coração de Cristo essa ingratidão. Como dói para nós também quando as pessoas são ingratas e não sabem, né, agradecer aquilo que fazemos por elas. Pois olha, que nós nunca sejamos como esses 9 leprosos, mal agradecidos. Mas para que isso não aconteça, devemos aprender com o erro desses homens e nos perguntar por que eles não agradeceram. Não estavam contentes? Com certeza, estariam muito, muito contentes. Não tinham percebido que tinha sido um favor de Deus, que Jesus tinha agido e eles tinham recebido essa graça? Não há dúvida. Mas só souberam olhar para si mesmos, ao invés de pensar em Cristo, de ter essa visão maior, de vencer esse egoísmo, de olhar só para as suas próprias coisas, para o seu futuro, porque já estariam fazendo plano, já estariam, né, indo correndo para contar aos outros e fazer o que antes não podiam fazer. Talvez considerasse uma perda de tempo, né, retornar para agradecer. Poderíamos até nos questionar, mas não acredito que uma pessoa seja assim, né? que tenha essa dureza de coração, essa ingratidão tão grande. Pois é. E o mais triste, desculpa dizer se no seu caso não é verdade, mas olha, me parece que sim, que às vezes ocorre conosco, que somos um pouquinho pelo menos como esses homens, que nem sempre somos agradecidos. Pedimos coisas aos outros, talvez aos nossos pais, nossos irmãos, a um amigo, e de repente não soubemos agradecer. Mais ainda, recebemos tantas coisas que nem pedimos, tantos dons, especialmente de Deus, e pode ser que não tenhamos o hábito de agradecer. Voltando ao assunto da pandemia, não tem como fugir, né? Agora foi prorrogado mais um tempo, na quarentena é preciso, né, continuar a meditar, a tirar fruto desse momento que estamos vivendo. Ao perceber quantas coisas Deus nos deu, nos concede habitualmente, falávamos no início, tantas graças, e de repente nós não temos o hábito de agradecer isso. E, portanto, seria muito bom que, como o leproso do Evangelho voltou e agradeceu Jesus, que nós agora, olhando para o sacrário, temos Cristo aqui conosco, Cristo Deus, digamos no nosso coração, né, com sinceridade, com confiança, meu Jesus, muito obrigado por todas as graças, por todos os dons que eu recebi ao longo da vida.
eu te agradeço do fundo do meu coração. Agradecer, por exemplo, que daqui a algumas semanas vai acabar a pandemia, um tempo que for, né? Quanto durar, e voltaremos à vida normal. Mas seria muito importante que voltássemos renovados, transformados, com um coração mais humilde, mais agradecido, né? Porque encontraremos nossos amigos e será uma alegria estar com eles e estaremos na escola, no trabalho, faremos tantas coisas, iremos à igreja, poderemos, né, voltar à vida habitual, mas com outros olhos, né, vencendo a cegueira da alma, agora com mais sensibilidade. Talvez possa ser um dos maiores benefícios dessa pandemia, que cresçamos cada um de nós na virtude da gratidão, que percebamos de verdade que a própria vida é um dom de Deus, que estejamos vivos com saúde, obrigado, Senhor, dizer todos os dias, muitas vezes. E nesse sentido, podemos e devemos agradecer a Deus também pelas dificuldades. Em geral, é o mais difícil de fazer. A nossa tendência, quando encontramos qualquer problema e sofrimento, é reclamar, é ficar de mau humor, é porque eu. E não é o modo correto de encarar essas dificuldades. O São José Maria, ele escreveu no livro Caminho: se as coisas correm bem, alegremo-nos, bendizendo a Deus que dá o incremento. Correm mal, alegremo-nos, bendizendo a Deus que nos faz participar da sua doce cruz. A cruz, na linguagem cristã, significa o sofrimento, a dificuldade, aquilo que nos custa, a dor. Mas a fé nos mostra que quando Deus permite na nossa vida essa cruz, é para o nosso bem. Que isso nos ajuda a crescer, a amadurecer, como estamos vendo agora, nessa fase, nessa pandemia, pode trazer um grande benefício espiritual para cada um de nós. E podemos agradecer, obrigado, Senhor, pela pandemia. Parece até absurdo dizer isso, pois olha, se crescermos em agradecimento, em gratidão, em humildade, com certeza terá sido uma bênção para nós. Há uma pergunta que talvez todos pudéssemos fazer, que diante desse tema da virtude da gratidão nos vem à cabeça. Na prática, como que eu posso agradecer? O que significa ser uma pessoa agradecida? Há um grande santo cristão, São Tomás de Aquino, um teólogo que viveu, né, no século XIII, XIV, escreveu muitos livros, a Suma Teológica, né? E num desses livros ele fala da ação de graças e diz que há 3 graus na virtude da gratidão. O primeiro consiste em que o homem reconheça o dom recebido. O segundo, em louvar e dar graças. E o terceiro, em retribuir de acordo com as suas possibilidades. Reconhecer os dons recebidos é o primeiro passo. Se eu nem reconheço aquilo que os outros fazem por mim, aquilo que Deus me dá, eu serei mal agradecido. Então é preciso reconhecer. Então, poxa, isso eu não merecia, não tinha direito. A minha vida é gratuita, é um dom de Deus, né? Então eu reconheço que eu recebi tantas coisas da minha família, tantas coisas da sociedade, e reconhecer. O segundo passo é dizer obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado aos outros, muito obrigado. Exercitar-se nisso, porque às vezes as pessoas utilizam um pouco essa palavra. O Papa Francisco costuma nos sugerir que digamos com mais frequência obrigado. Que seja uma palavra, né, que esteja habitualmente na nossa boca, porque ao longo do dia recebemos muitas coisas dos outros e às vezes não nos damos conta.
São José Maria, dizia o seu sucessor, o beato Álvaro Del Portillo, era um homem, um sacerdote muito, muito agradecido. Agradecia qualquer favor que prestavam para ele e para Deus, procurava manter uma ação de graças contínua. Mas a verdadeira gratidão deve ir além. Diz São Tomás que é preciso retribuir. E nesse sentido, a palavra em português, obrigado, tem essa dimensão que em outras línguas não tem. Obrigado, me sinto obrigado a retribuir. Eu tenho uma dívida por aquilo que você me fez. Então, será que nós temos essa consciência que a gratidão pede essa retribuição? Tem uma historinha que eu escutei uma vez que eu achei bonita, na sua simplicidade. Um menino muito pobre recebeu numa atividade social que foi organizada no seu bairro, um bairro muito simples, por uns jovens universitários, um caminhãozinho de plástico. Era época de Natal, e ele recebeu esse presente. E a criança, o menino, ficou muito, muito contente. Você vê que nunca tinha tido um caminhãozinho como aquele. E como mostra de gratidão, ao longo dos dias seguintes, porque aquela atividade de voluntariado durou uns tantos dias, que ficaram lá organizando atividades para as crianças e fazendo várias coisas para elas. Quer dizer, esse menino ficou o tempo todo ao lado do jovem que tinha presenteado ele com esse caminhãozinho. E ficava dizendo, olha, o que eu posso fazer? O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Como uma maneira de agradecer, como uma forma de retribuir o que tinha recebido. Pois olha, o mesmo devemos fazer, cada um de nós, se queremos ser pessoas agradecidas, praticar a virtude da gratidão. Então, para ir terminando a meditação, vamos pensar em alguns campos bem concretos, algumas situações da nossa vida, da vida diária, onde podemos exercitar, viver essa virtude da gratidão. Em casa, é verdade que há muito para agradecer às pessoas que estão ao nosso lado, a nossa família, os pais, os irmãos, os filhos, a avó, a tia, quer dizer, quantas coisas fazem por nós, e desde pequenininhos, quanto recebemos. Eu sei agradecer, e agradecer através de obras, ou seja, me colocando à disposição para ajudar, e não só quando me pedem, eu tomo iniciativa, eu me adianto, me ofereço para ajudar, porque eu quero realmente fazer algo pelos outros que são tão bons comigo, que merecem o meu carinho, a minha gratidão. Depois podemos pensar no nosso campo profissional, para quem é estudante, o estudo, para quem trabalha, o trabalho, retribuir a possibilidade de talvez estarmos numa boa escola, de estarmos estudando, aprendendo, termos um trabalho e uma boa ocupação. Quer dizer, é levar a sério essa tarefa, sermos bons profissionais, bons alunos, quer dizer, porque nem todo mundo tem esse privilégio, essa possibilidade de aprender, de trabalhar, quer dizer, e há um dever de retribuição por tudo aquilo que recebemos ao longo da vida. Então, vou trabalhar bem por gratidão. E, acima de tudo, cuidar mais da nossa fé. Quanto recebemos de Deus? Tudo é um dom de Deus. Quer dizer, uma pessoa que percebe isso, o amor que Deus tem por ela, quanto Deus fez por cada um de nós, ao vir ao mundo, ao se fazer homem, ao nos trazer o seu perdão, ao dar a vida na cruz, ao nos abrir as portas do céu, ao ficar conosco na Santíssima Eucaristia, ao nos perdoar tantas vezes. Pois agradecer dedicando tempo a Deus, agradecer participando da missa logo que for possível, agradecer rezando todos os dias, cumprindo a vontade de Deus também na nossa vida diária, através dos nossos deveres, no carinho com os outros. Isso é um modo de sermos agradecidos ao Senhor. Vamos
terminar lembrando que estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora, nossa Mãe do Céu. Também queremos agradecer a ela, né, toda a proteção que nos dá, todo o seu carinho, né, tantas graças que por sua intercessão recebemos da parte de Deus. E como agradecer? Talvez fazendo isso que comentávamos na meditação do início do mês, rezar o terço. Essa oração que Nossa Senhora nos pediu para rezar, que a deixa tão contente e que também nos traz mais graças, porque ela nos escuta os nossos pedidos quando rezamos o rosário, o terço. Então vamos terminar com esse desejo de sermos pessoas mais agradecidas. É o que pedimos à nossa Mãe do Céu, a Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.